Bem-vindos ao nosso canal da Solidária TV. Neste canal irão encontrar muitas coisas, entre elas, muita informação sobre a nossa instituição, muitas atividades e, sobretudo, muita Palavra de Deus. Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contacto connosco. Glória a Deus. Pai, nesta manhã, as nossas vidas estão totalmente à Tua mercê, Senhor. Nada podemos fazer se Tu não és connosco e por isso é nesse reconhecimento que nos submetemos à Tua presença, à presença do Teu Espírito, ao poder da Tua Palavra, Senhor, que é uma palavra, Senhor, que é vivificada por meio do Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, que a Tua presença e a presença do Teu Espírito, Senhor, seja aquilo que nesta manhã possa direcionar, dirigir, corrigir, ensinar as nossas vidas. Porque para isso Tu envias a Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é suficiência para todos nós. No nome de Jesus, amém. Amém. A Palavra de Deus é suficiente para nós. Nós muitas vezes é que queremos que não e por isso nos valemos de muitos outros recursos que por vezes são recursos que não fazem falta para vivermos a vida que Deus tem preparada para nós e tentamos recorrer-nos desses recursos para vivermos a vida da maneira como nós queremos. Então ficamos à nossa mercê, à mercê das nossas capacidades e de vez em quando as coisas não correm bem. Glória a Deus. Melhor é um dia na casa do Senhor que 1000 fora da sua casa. Amém? Dizia o salmista. E eu gostaria de começar por abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23. E vamos passar os olhos numa passagem muito conhecida, verso 39 ao 43. E eu creio que todos nós já passámos os olhos por esta passagem, já ouvimos alguém pregar esta passagem bíblica, e é uma passagem muito conhecida, do qual eu pus o tema para esta pequena mensagem. 3 cruzes, uma correta motivação. Amém? 3 cruzes e uma correta motivação. As 3 cruzes ninguém as pode negar porque elas existiram e reportamos-nos àquela passagem bíblica e àquele tempo em que Jesus foi crucificado e diz a palavra de Deus que ao seu lado estavam 2 malfeitores, 2 bandidos, dois ladrões, enfim, há várias versões, mas eram homens de má reputação, com certeza, cujos seus feitos não eram bons para a sociedade em que se envolviam. 3 cruzes, uma correta motivação. Se Deus me dá a graça, a ver se consigo transmitir-vos aquilo que o Senhor trouxe à minha vida em relação a esta mensagem. E a palavra de Deus fala, se podemos pôr lá os versos, por favor, para podermos ler, para que todos possam ler, porque eu sei que há pessoas que não trazem a sua Bíblia, ou porque não têm, ou porque não querem ter. Quantos não querem ter Bíblia? Quantos não querem ter? Parece que ninguém não quer ter. Então, quantos trouxeram a Bíblia? Então, os outros que não levantaram o braço não trouxeram porquê? Isso não é para mim, isso da Bíblia não é para mim. Isso é para outras pessoas, isso da Bíblia não é para mim. Glória a Deus. Como o Tony dizia, buscai a Deus enquanto se pode achar. Glória ao Senhor. Diz que um dos malfeitores, no verso 39, crucificados, relembramos que estavam 2 malfeitores, um à esquerda e outro à direita de Jesus, e Jesus no meio crucificado, blasfemava contra ele dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temos a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez.
E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Esta é uma passagem já subejamente conhecida e muito relida e muito ouvida, seguramente. Mas a palavra do Senhor fala de dois homens malfeitores que estavam crucificados porque realmente na sua vida tinha sido encontrados actos de menor reputação. Significa, não creio que haja escritos que nos digam por completo o que é que estes homens faziam na vida ou o que é que fizeram para entrar naquela mesma condenação. No entanto, um deles mesmo reconhece que, olha, não temos a Deus mesmo estando nesta mesma condenação, nós estamos aqui por justiça, porque na verdade os nossos atos não foram corretos, os nossos atos não foram bons, as nossas ações foram más e a justiça veio sobre a nossa vida e zás, colocou-nos aqui nesta cruz. Mas olha, este não fez mal algum. E eu queria reportar-me em primeiro lugar ao primeiro malfeitor, àquele que de uma forma... Pois eu creio que este homem estaria, pois, de alguma maneira a tentar sair da cruz. Não é? Quando ele diz, olha, porque é que não te salvas a ti e salvas-nos a nós? Provavelmente na sua mente passaria a ideia de que ainda havia uma hipótese. Ainda havia uma hipótese de que aquele que estava crucificado ao meio deles se pudesse mover e fazer algo por ele. Se tu és o Cristo, se tu és aquele que dizem que tu és, se tu tens esse poder, olha, tira-me daqui. E ele representa, sabes, este homem representa uma parte da sociedade do mundo inteiro. Aquela sociedade que reconhece somente o seu fracasso e a sua incapacidade de poder ultrapassar determinadas situações. Fixa-se, muitos de nós fixamos-nos, muitas pessoas da sociedade fixam-se naquilo que é o seu problema físico, natural. Provavelmente algumas pessoas poderão estar aqui nesta igreja, nesta manhã. Assim como em muitas outras igrejas nesta manhã, e assim como em muitos outros lugares que não são igrejas, mas aonde as pessoas dizem crerem em Deus, crerem em Jesus. No entanto, a sua principal, única, objetiva preocupação é resolverem um problema momentâneo. Um problema atual, um problema de condicionalismo, um problema pode ser na área da saúde, pode ser na área social, pode ser na área laboral. Há muitas pessoas que da mesma maneira que este homem olham para Jesus, olha, se tu tens poder, então tira-me desta situação. Eu creio, mas tu tens que me tirar desta situação. E essa é uma forma errada, é uma perspectiva errada e é uma motivação errada. Mas muitos vêm à igreja, continuam a estar na igreja, mas a motivação continua a ser errada. Porquê? Porque só pensam no seu problema atual, no seu condicionalismo, no problema que estão a viver. Já seja por problemas de drogas, de álcool, por abandono da família, por marginalidade em relação ao resto da sociedade, sentem-se marginalizados, sentem-se à parte daquilo que está a passar à sua volta. Há algo que está a ocorrer à tua volta. E tu só pensas nos teus condicionalismos, tu só pensas em resolver a tua vida, em resolver o teu problema atual, que era aquilo que aquele malfeitor estava a dizer a Jesus.
Ele estava a demonstrar que estava preocupado em sair daquela cruz. Mas para que ele vai sair daquela cruz? Mas para que Deus o vai tirar daquela cruz? Qual é a motivação? Isso dá-nos que pensar uma coisa, a mim dá-me que pensar uma coisa. Quando Deus não me tira da minha cruz, provavelmente é porque eu estou com uma motivação errada. E sabem porque é que eu estou a gritar? Porque fico extremamente chateado quando vejo pessoas a dormir no culto. Também é por isso que eu estou a gritar. Não estou zangado com ninguém. Mas quero ver se tu não adormeces. Ai, amigo. A Amália já aqui disse uma vez, tinha um fato que dizia: cantarei até que a voz me doa. A minha é até acabar a voz. Porque mesmo que me doa, eu continuarei a gritar. Porque estamos a tratar de assuntos importantes, relacionados com a minha vida, com a tua vida. E por isso eu cantarei. E por isso eu gritarei. E se for preciso também eu faço a cantar. De qualquer maneira, contanto que tu possas enxergar de uma forma diferente que este homem enxergava. Sim, os dois estavam na mesma condição. Sim, ele tinha um problema sério. Sim, a justiça tinha-o condenado à morte por crucificação. A coisa mais horrível que podia haver naquele então, por isso, foi essa que atribuíram a Jesus. A coisa mais vergonhosa, mais baixa, mais vil, mais desprezível. E estes homens estavam ao lado de Jesus. E este homem queria sair da cruz. Olha, se tu exerces esse poder que tu tens, tira-me desta situação, eu quero sair daqui, eu quero voltar a ter uma vida livre da cruz, eu estou condenado à morte. Salva-te e salva-nos a nós. Se tu és uma total incapacidade de reconhecer quem estava ali ao seu lado. Muitas vezes nós temos uma total incapacidade de reconhecer a obra de Deus na nossa vida, aquilo que Deus está a querer fazer na nossa vida. Porquê? Porque não estamos com a motivação correta. A mim às vezes vêm dizer coisas que são aberrações de pessoas que levam no ministério tantos anos, algumas dessas pessoas, e vêm como que negociar com Deus. Se tu me fizeres isto, ou se o ministério me fizer isto, então eu irei, então eu farei. Deus não é negociável. Deus não é negociável. Nós sim temos um coração negociável. Vendemos-nos por pouca coisa. Judas vendeu-se por pouca coisa. Representando aquilo que é o coração do homem negociável. Tu hoje estás aqui e amanhã não sabes onde estás, porque tens um coração negociável. Porque não tens ordem no teu coração. Porque não tens autoridade no teu coração. Porque o Espírito Santo de Deus não é autoridade na tua vida. Porque se Ele for autoridade na tua vida, tu não dirias hoje sim, amanhã nim e depois são e talvez não no quarto dia. Tu dirias sempre sim. Ou dirias sempre não. Mas este homem estava a pensar que podia negociar. Se tu és, então, salva-te a ti, salva-nos a nós. Eu quero sair daqui. Eu quero sair deste meu problema. Mas será que Deus nos traz à igreja, trouxe daqui esta manhã para resolver um problema? Deus não é um centro da resolução de problemas. Deus não te chamou, Deus não te criou para vir a resolver os teus problemas. Deus criou-te para que tu pudesses vir a conhecer tal qual Ele é. Como Senhor, como Salvador e como Rei na tua vida. Foi para isso que nós fomos criados, para servir o seu nome. Amém? E não para resolver os nossos problemas. Porque claro está,
Quando a motivação é correta, os nossos problemas começam a cair. Sabes porquê é que os teus problemas não caem? Porque a tua motivação não é correta. Sabes porquê é que os meus problemas não caem? Quando eu ando com as motivações erradas. Quando eu faço as coisas com uma motivação errada, então eu acarreto situações para a minha vida. Porque a motivação não é correta. E este homem não tinha a motivação correta. Muita gente tem este tipo de motivação. Não é só neste ministério. Em muitas outras igrejas. Porquê é que tu achas que as igrejas que mais crescem em termos numéricos de pessoas são as igrejas que prometem cura, prometem resolução de problemas, prometem bênção, prosperidade? Porquê é que tu achas? Porque a motivação das pessoas é essa. As pessoas vêm a Deus para ver os seus bens multiplicados, para ver o seu problema de saúde resolvido, para ver o problema do seu familiar que está viciado na droga, no álcool, resolvido. Eu sou filho de uma mãe, não sou filho da mãe. Eu sou filho de uma mãe que recorreu a igrejas para resolver o meu problema. Uma e outra e outra. E o meu problema não era resolvido. Porque Deus não nos criou somente para resolver os nossos problemas. Deus criou-nos para que nós venhamos a ter íntima comunhão com Ele e podermos usufruir do seu amor nas nossas vidas. Foi para isso que Deus nos criou, para poder servi-lo de uma forma autêntica, integral. E um dia essa mãe foi surpreendida. O seu filho continuou nas drogas e a sua alma foi salva. Porque o problema não era o filho. Em primeiro lugar, Deus estava preocupado com a minha mãe. Amém? É verdade o que eu te estou a dizer. E eu continuei nas drogas. E eu continuei como este aqui. Se tu existes, pois olha, faz alguma coisa por mim. Se tu existes, pois faz alguma coisa. Se tu existes, desce daí da cruz, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E o que é que eu estava disposto a fazer? Zero. Zero. A pergunta é, o que é que tu estás disposto a fazer? Que atitude estás tu disposto e disposta a ter? Qual é o teu espírito de sacrifício que tu tens para poder desejar que Deus faça uma obra na tua vida? Ou somente dizes, tira-me deste problema, tira-me deste problema, tira-me desta cruz, tira-me desta situação, tira-me disto e tira-me daquilo. Esta era a motivação deste homem. Esta era a motivação deste homem. Ele só estava preocupado com a questão natural, física. Ele não estava nem aí para a salvação da sua alma. E já aqui compartilhei há um tempo atrás que o Senhor criou-nos. Amém? E o que é que Ele fez a seguir? O que é que Ele faz a seguir? Não, antes de chamar, Ele salvou-nos. Mas este homem não estava preocupado com a salvação da sua alma. Muitos no ministério não estão preocupados com a salvação da alma. Muitos dedicam-se a trabalhar. E creem que os seus problemas são disto, daquilo e do outro. E a dado momento até pensam que Deus pode descer da cruz e tirar-os dos problemas. Uma coisa é certa, Deus já saiu da cruz. Amém? Mas provavelmente os teus problemas continuam contigo. Passou o tempo, passou a fase da cruz. E aquele homem que disse, olha, se és tu mesmo, então salva-te a ti e salva-nos a nós. Esse mesmo ficou lá. Esse mesmo ficou lá pregado. Porque não enxergou mais nada para além daquilo que era o natural, que era o visível, que era a sua questão, o seu aspecto físico. O aspecto físico da coisa. Mas o Senhor quer fazer uma obra sobrenatural na tua e na minha vida e por isso a questão física não é o mais importante. Qual é a verdadeira motivação que tu tens quando dizes que serves a Deus e que queres seguir a Jesus? Qual é a verdadeira motivação? Estás cá para resolver um problema?
Estás cá para resolver uma situação da tua vida? Serves-te Deus para quê? Para que Ele resolva os problemas da tua família, da tua vida? Quando invocas o nome de Deus, o que é que tu crês que Deus pode fazer? O que é que Deus tem para fazer na tua vida? Somente resolver os teus problemas? A palavra de Deus diz uma coisa muito interessante. Filho meu, dá-me o teu coração. E isso engloba aquilo que de maior cuidado nós temos que ter, o nosso coração. Porque diz a palavra de Deus que dele procedem as saídas da vida. É tudo germinado aqui dentro. E quando o Senhor diz, dá-me o teu coração, ele sabe porque é que Ele diz isso. Ele sabe porque é que está a pedir o coração. Ele sabe que é no coração que se engendram toda a raiz de pensamentos e de saídas para a vida e de resoluções. É aí no coração, é nessa fornalha, que em muitos casos, por vezes na nossa vida, é como uma fornalha que está a arder. Estamos tão inquietos, tão inseguros, ansiosos por tudo e por nada. É como que uma fornalha que está aí a arder. Não temos sequer nenhum tipo de controle nem domínio sobre o nosso coração. Por isso o Senhor diz, filho meu, dá-me o teu coração. Mas este homem não estava preocupado em entregar o coração. Este homem não estava preocupado em salvar a sua alma. Este homem estava preocupado em resolver uma questão pessoal, momentânea. Agora, eu vim a este ministério porque eu tenho um problema. Eu vim a este ministério porque eu tenho uma situação na minha vida. E se Deus existe, então, que faça esse milagre na minha vida. Muitos nem sabem porque é que cá estão. Também há esse tipo de pessoas. Muitos estão cá porque não sabem porque é que cá estão. Muitos estão cá porque provavelmente não têm outro sítio, ou creem que não têm outro sítio para ir, mas têm outro sítio para ir. Então, porquê é que não vão a outro sítio? Porque a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus é tão grande por eles, que lhes faz permanecer aqui, no sítio onde podem um dia ouvir a palavra e poder não ter a atitude deste homem, mas ter a atitude do segundo homem que já lá vamos. E por isso eu pus o título da mensagem, 3 cruzes, uma correta motivação. Porque a motivação deste homem não era a motivação correta. Então, diz que o segundo ladrão, há Bíblias que dizem ladrão, há outras que dizem malfeitor. Quando o segundo homem ouve este homem falar, ele reconhece quão errado este homem estava a falar. Ele percebe a situação. E sabes, e faz uma coisa que é muito importante. Que normalmente até para nós que confessamos a Cristo, muitas vezes é difícil de fazer. Reconhecer a nossa culpa. Até mesmo para aqueles que confessam a Cristo, eu não gosto muito de dizer cristãos. Até mesmo para aqueles que são de Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus. Até mesmo para esses, este homem tem uma atitude de reconhecimento. Amém? Quão difícil é reconhecermos que estamos errados. Quando ele diz, olha, cala-te, porque tu e eu estamos aqui com justiça, porque os nossos atos foram maus. Mas este não fez mal a ninguém. Ele estava a reconhecer uma culpa. Ele estava a reconhecer uma condição. E muitas pessoas, neste ministério, noutros ministérios, na sociedade em geral, aquilo que mais lhes custa é reconhecer a sua condição de culpados. É algo que está para lá. Culpado do quê? Dizem alguns. Culpado do quê se eu sou uma vítima da sociedade? Culpado do quê se eu sou uma vítima dos maus tratos familiares? Culpado do quê se houve negligência por parte de quem me criou, quem me educou? Culpado do quê? A palavra de Deus diz que todos nós, quando nascemos numa mesma condição. E sabes qual é que é? Sabes qual é que é a condição? Podes dizer? Hã? Não ouço. Como? Bebes, pecadores, mais. Ainda não está lá. Desamparados. Ai, os desamparados. Tadinhos dos desamparados.
Agora está-me a dar vontade de chorar. Coitadinhos dos desamparados. Todos nós nascemos com uma mesma condição. Sabes o que é? Destituídos, separados de Deus. Amém? Já sabias isto, amém? Já foi dito aqui tropecentas vezes. Provavelmente as vezes em que foi dito estavas tu a passar um bocadinho pelas brasas. Ei, irmão, nessa altura eu devia estar mesmo do outro lado. Outros dizem, não, irmão, é que eu tenho a memória muito fraca. A minha memória queimei-a toda lá na velha vida. Sabe como é que é? Podemos inventar um sem número de desculpas, mas este homem não inventou desculpa nenhuma. Ele disse, nós somos culpados. Em nós há culpa. Nós somos malfeitores. Não há bem nenhum dentro do meu coração. Estava este homem a dizer ao outro, cala-te. Provavelmente, não sei, os relatos bíblicos não dizem, mas poderia ter chamado uns quantos nomes. Cala-te, ó estúpido, ó ignorante. Tu não vês quão ignorante estás a ser? Quão estúpido estás a ser? Que não vês à tua frente. Não estás a ver quem é que está aqui crucificado ao nosso meio. Porque continuas nessa atitude. Mesmo estando na mesma condenação, continuas na mesma atitude. É uma questão de atitude. É uma questão de motivação. Porque a atitude faz com que tu tenhas uma ou outra motivação. É uma questão de atitude. Está alguém a dormir? Aumenta um bocadinho o volume. Só um bitozinho. Glória a Deus. Só um cheirinho. Já sei que o pastor Luís Miguel vai vir lá da África, ele deve estar a ver o culto e vai me dar nas orelhas, mas não quer saber. Isso é depois. Agora estou aqui. Estou aqui atrás do púlpito. Tentando levar-te a palavra à Ásia, perdão. Tentando levar-te a palavra de Deus à tua vida, ao teu coração. A palavra de Deus. E sabes o que é que Jesus estava a fazer naquele então? Sabes qual foi o que se passou naquele momento, ao meio daqueles dois malfeitores? Quando Jesus disse que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabes o que é que ele estava a fazer? O seu último sermão. Imagina, a sua última pregação não foi numa igreja bonita, não foi rodeado de uma multidão, foi entre dois pecadores. Foi o seu último sermão antes de sucumbir. Antes de sucumbir, foi o seu último sermão. E sabes o que é que se passou? Eu vou-te reavivar a memória. E também a minha precisa de ser reavivada. Porque estas coisas têm que estar vivas na nossa mente, no nosso coração. E sabes o que é que se passou naquele último sermão? Onde havia só 2 ouvintes. Era uma plateia, era como se estivéssemos aqui e eu estivesse aqui a falar para 2 pessoas só aqui aos gritos como estou agora. 2 ouvintes tinha Jesus. Não tinha mais. Crucificado numa cruz. Derramando o seu sangue. Com uma coroa de espinhos. Olha, sabes o que é que eu te digo? Ele já não podia impor mais as mãos para curar ninguém. Sabes porquê? Estavam pregadas. Os seus pés estavam pregados à estaca. Ele não podia caminhar. Mas a sua boca não puderam calar. A palavra de Deus não pôde deixar de ser proferida. E a palavra de Deus continua a ser proferida sobre a tua vida. Continua a haver profecia sobre a tua vida. De que tu em Cristo és mais que vencedor. Mas fora de Cristo és um derrotado. E tu podes encontrar todos os argumentos que quiseres para justificar essa tua incapacidade. Mas um só é válido. Ainda não reconhecestes quem tu és. Aquele homem não tinha reconhecido. O primeiro que falou. Ainda não tinha reconhecido a sua condição. E o primeiro passo que nós temos que dar é reconhecer a nossa culpa. Reconhecer a nossa condição. Reconhecer o nosso fracasso como seres humanos. Sabes porquê? Porque não nascemos vitoriosos de coisa alguma. Não nascemos capacitados de coisa alguma. Nascemos com dons que Deus nos atribuiu à nossa nascença. Nascemos com dons, sim. Mas nascemos separados de Deus. Para quê? Para que venhamos a encontrá-lo na nossa vida. E possamos amá-lo da maneira como Ele nos amou e servi-lo. Amém?
como Ele nos serviu e como Ele nos continua a servir. Era o seu último sermão. E sabes que mais? Quando nós lemos a passagem bíblica, eu entendo uma coisa. Neste seu último sermão, 50% acreditaram. 50% creram. 50% viram a sua alma salva. Porque de 2, houve um que não reconheceu, mas houve outro que reconheceu. Isto dá o quê? Metade. Amém? Metade. No último sermão, bastante proveitoso, o último sermão de Judas, podemos pensar assim, não, mas eram só 2. Não importa, já que ouvimos falar, e mais que uma vez, que um vale mais do que 99. Amém? Um vale mais do que 99. Por isso a tua vida é tão especial. Por isso tu continuas a vir aqui à igreja. Por isso tu continuas, teimosamente continua. Deus, na sua misericórdia, na sua graça, no seu favor sobre a tua vida, continua a trazer-te aqui. E se não for aqui, será no outro lado. Porque Deus tem o seu olhar apontado a ti e quer que tu vejas aquilo que ainda não estás a ver, provavelmente. Só estás a ver o aspecto físico da coisa, só estás a ver o aspecto natural da coisa, só estás a ver o momento, a atualidade. Tu não estás a ver mais para além, tu não estás a ver o plano de Deus, a obra de Deus, a visão de Deus. Tu só vês aos teus pés. Tu só vês quando te dói uma ferida nos teus pés e tens que curar. Tu não estás a ver as coisas que podem vir. E Deus é um Deus que quer que tu vejas mais para além. Nenhum de nós gosta de aceitar a culpa e de reconhecer que é culpado. Não há ser humano que goste. Porque isso é contra o nosso coração. O nosso coração tende a defender-se. A defender-se. Os culpados são os outros. E talvez depois então eu ainda tenha que culpar alguém primeiro. Sempre temos essa defensiva. Sempre jogamos na defensiva. Se a tua vida está assim, se a tua vida não vai mais para além, se a tua vida continua no pecado, se a tua vida continua de costas voltadas para Deus, isso não requer uma grande explicação, somente requer que tu reconheças. Não houve tempo para muitas explicações ali, naquele momento, naquela cruz, naquele monte, em Gólgota, Monte da Caveira. Não houve tempo para grandes pregações, não houve tempo para chamar a banda, não houve tempo para fazer um chamado à oração. Só houve tempo para que um homem pudesse reconhecer e outro não reconhecer. E por isso a salvação é agora, é hoje. A salvação não é amanhã, não é quando talvez. Por isso muitos às vezes dizem, eu compreendo a forma como eles querem transmitir isso. Não é que está uma obra a ser feita, não é que isto tem que ir devagar, não é que eu vim de um muito, muito difícil. O meu caráter não dá para estas coisas. Tem que ter paciência, irmão. Tem que ter paciência com o meu pecado, porque eu gosto de chafurdar no meu pecado. Não o dizem, mas essa é a realidade. Porque têm receio. Sabes como é que diz o português? Como é que se diz? Cagufa. Têm medo ao desconhecido de Deus. E esse é um problema. E por isso não dão passos de fé. Por isso não entregam totalmente a sua vida a Cristo. Por isso não se rendem aos pés de Jesus. Por isso não reconhecem a sua culpa. Por isso sempre ficam à margem, sempre ficam para trás. E não é que a gente faça um chamado e tem que vir toda a igreja. Não! Seria mau se isso acontecesse, provavelmente. 3/4 viriam só por arrasto. Não! Deus quer corações compungidos. Que reconhecem a culpa, que reconhecem que são pecadores, que reconhecem que têm caminhado de costas voltadas para Deus, embora estejam no ministério cristão. E tu e eu temos que ter cuidado nisso, porque nós temos que aprender a reconhecer a culpa. Porque é muito mais fácil sempre culpado eu? Não. Eu já tenho não sei quantos anos de ministério. Então, culpado eu? Não. Eu já cá estou há trocentos anos. Eu vim ainda a pomba não existia. O Snoopy. Era o Snoopy.
Quer lá saber do Snoopy, quer lá saber da pomba, quer lá saber dos anos que tem. É lixo, isso é lixo. É lixo que tende a endurecer o nosso coração. Lixo, lixo e lixo. Que leva a que vivamos uma vida de obstinados. Soberbamente obstinados. Porquê? Porque não temos a capacidade de reconhecer que necessitamos de Jesus Cristo de uma forma implacável na nossa vida. Não de uma forma superficial. Não resulta. Jesus não é de superficialidades. Jesus, ir à cruz não foi uma superficialidade. Aquilo não foi só uns açoitezinhos que ele levou. Olha, portaste mal, andas aí a trazer novas doutrinas, a gente não gosta, aqui a camada religiosa a gente não gosta, tu traz-nos a estragar o negócio, vais levar uns açoites, agora vais um mês preso. Não foi assim tão superficial. Foi morte e morte de cruz. Amém? Mas teve a oportunidade de pregar para 2 ladrões. E aqui, nestas 2 pessoas, podemos ver as 2 partes da sociedade. Sabes? Vamos dizer assim, mas eles eram ladrões, eu nunca fui ladrão. Poderá haver pessoas aqui dentro que nunca roubaram nada a ninguém. Provavelmente até posso entender que nunca tenham mentido deliberadamente, ou pelo menos com aquela intenção. Posso entender que haja aqui pessoas santas. Posso entender que alguns não se reconheçam ou não se revejam naqueles 2 homens. Posso entender. Mas não concordo. Eu posso entender quando me dizem que ainda não está no tempo, ainda temos que dar mais um tempo, ainda não sei o quê, porque a minha vida, porque eu. Isso é adiar algo que é inadiável, que é a rendição a Cristo. E usamos de montes de argumentos para não nos rendermos. Preferimos viver da forma como estamos, independentemente da incerteza de para onde irá um dia a nossa alma. Sim, porque a maior parte da igreja não sabe para onde irá um dia a sua alma. Porque vivemos ostentando uma figura, num patamar. Não vivemos reconhecidamente aos pés de Cristo. Vivemos segundo os nossos parâmetros. E este homem disse para o outro, cala-te, porque estamos nós na mesma condenação e tu nem isso consegues ver. Nem isso consegues ver. E este homem teve uma atitude, a atitude de poder ter uma motivação correta, derivada de ter a motivação correta. E ele reconheceu. A seguir ao reconhecimento, há algo que é importante na tua e na minha vida. Ok, muitas pessoas já reconheceram, algumas de nós aqui já reconhecemos que somos culpados. Eu creio que sim, de todo o coração, que há aqui pessoas que se revêem nessa posição. Eu sei que eu sou pecador, eu reconheço a minha culpa, eu reconheço o meu fracasso como ser humano, eu sei que somente em Cristo posso ter vitória em várias áreas na minha vida. Eu sei isso. Há aqui pessoas assim. Este homem reconheceu e a seguir teve uma atitude. A atitude foi de pedir ajuda. Amém? Outra coisa que nos custa. Pedir ajuda. É fácil dizer que ajudamos os outros. É mais difícil recorrermos à ajuda. E ele pediu, Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Lembra-te, enfim, eu sei que eu sou o que sou, eu sei que eu cometi os crimes que cometi, eu sei que o facto de estar aqui pregado nesta cruz é justo, segundo a lei dos homens, é justo, eu assumo, mas eu necessito de ajuda. Porquê? Porquê que este homem necessita de pedir ajuda? Porque ele primeiramente reconheceu o seu pecado, a sua condição. Amém? Ele reconhece, em primeiro lugar, a sua condição. Isso é o que o leva, e isso é o que terá que nos levar a nós a pedir socorro a Deus. Senhor, eu reconheço a minha culpa, eu reconheço a minha condição, eu sei que eu nasci destituído da glória de Deus, separado de Ti, e eu sei que eu sou um pecador, eu necessito encontrar-me contigo, encontrar paz em Ti, eu necessito de Jesus Cristo na minha vida, e por isso eu necessito dessa ajuda.
E este homem teve essa capacidade. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ajuda-me, Senhor, porque senão eu não vou conseguir sair desta cruz. Eu não vou conseguir despregar-me daqui. Há aqui uma diferença muito grande. O primeiro homem, ele queria que os pregos saltassem para poder sair dali. Bem, o objetivo eu não sei qual é que seria. Provavelmente diria, bom, se me tirares daqui, eu depois sirvo-te, Senhor. Se me tirares daqui, eu depois faço e depois acontece. Mentira, mentira. Provavelmente seria uma grande mentira. Como nós sabemos, o nosso coração é mais enganoso. Quantas vezes nós prometemos coisas e não cumprimos? Quantas? Quantas vezes nós dizemos, amanhã é que é, desta vez é que é? Eu conheço aqui irmãos, ou amigos, ou pessoas neste ministério que já estão connosco pela 15ª vez e de cada vez que falam, a conversa é sempre a mesma. Desta vez é que vai ser. Mas vai ser o quê? O que é que vai ser? Não vai ser. Já foi. Jesus Cristo já pagou lá na cruz. O que é que vai ser? O que é que temos que provar ao vir a este ministério? Temos que provar o quê? Se o sacrifício já foi alcançado, já foi feito e a vitória já foi alcançada, o que é que nós temos que estar sempre a justificar que desta vez é que é, desta vez é que é? Quando eu vejo alguém ou ouço alguém dizer desta vez é que é, normalmente a minha mente vai logo. Fracasso. Não precisamos dizer. É uma questão de atitude, não é uma questão de palavras. Amém? É uma questão de atitude. É uma questão de motivação, não é uma questão de termos que justificar. Porque quando vêm justificar, normalmente é porque não há condições para ter a atitude. Porque quando tu tens a atitude, tu não precisas de justificar. Quando temos a atitude e a motivação correta, não precisamos de justificar. Então o segundo passo que este homem dá é um passo importante ali naquela cruz. É pedir ajuda. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Porque eu reconheço quem eu sou. Eu reconheço as minhas debilidades, os meus erros, os meus pecados, as minhas fraquezas. Porque este homem tipifica, o primeiro homem tipifica o homem fracassado. O homem que quer resolver só os seus problemas momentâneos. Agora vou àquele ministério, resolvo ali uma parte da minha vida, ou passo ali um tempo, conforme a irmã Dina dizia, vinha só por 3 meses. Vou ali por um tempo, resolvo o meu problema, enquanto aquilo for dando, enquanto as gorjetas forem caindo, eu me mantenho lá, quando for confrontado, aí já vou para o outro lado. Há muitos ministérios, há muitas saídas da vida. Qual é a tua motivação para estares aqui? Qual é a tua motivação? Pensa nesta manhã, qual é a motivação para estar aqui? Não importa ter uma igreja muito cheia. O último sermão de Jesus foi para 2 pessoas. 50% de aproveitamento. Porque houve a motivação. Encontrou-se ali uma motivação correta. Qual é a tua motivação? Porquê é que estás cá? Não tens mais para onde ir? Qual é a cruz que te está a prender? Estás com os pés e com as mãos atadas ou pregadas em alguma cruz? Pois Jesus Cristo tem o poder para libertar-te dessa cruz. Amém? Mas não nas motivações que tu queres. E por isso é que aquele homem não pode sair da cruz. No entanto, ao segundo malfeitor, Jesus diz-lhe: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque ali o que era mais importante já não era o corpo, já não havia nada a fazer. E provavelmente alguns de nós não sabem quando é que vão sucumbir. Eu não sei quando é que vou sucumbir. Tu não sabes quando é que vais sucumbir. Mas estamos preocupados com o nosso corpo. Estamos preocupados com a nossa vida. Estamos preocupados com o nosso hoje. Mas não sabemos quando é que vamos fechar os olhos. Nem tu, nem eu, nem ninguém. Então porquê não nos preocuparmos com aquilo que é verdadeiramente preocupante? Porque o demais não temos controle. É Deus quem chama as pessoas. E quando chegar a minha hora e quando chegar a tua hora, tu irás. Não há volta a dar. Aquele homem estava a tentar resolver um problema momentâneo e estava a descurar aquilo que era mais importante, que era a sua alma. E foi isso que ficou espelhado ali naquela cruz. Que não é tão importante salvaguardar a nossa vida como seres humanos, fisicamente falando, naturalmente falando. É mais importante, é primordial salvar a nossa alma. E foi para isso, e é para isso,
que nós estamos aqui para que a nossa consciência, para que a nossa consciência, o Espírito Santo possa falar, e ao nosso Espírito também, o Espírito Santo falar, olha a importância de salvares a tua alma, porque o corpo da terra veio e para a terra vai, mas a tua alma é aquilo que permanecerá para sempre. De que lado é que tu queres que a tua alma permaneça para sempre? Do lado do Hades ou com o Senhor? A escolha é tua, a escolha é nossa. E por isso está espelhado aqui nesta passagem bíblica, que não foi preciso batizar o homem, levá-lo às águas, não foi preciso uma pregação muito grande, foi somente porque ele reconheceu a sua culpa. Foi somente porque ele, ao reconhecer a sua culpa, automaticamente estava a reconhecer quem é que estava ao seu lado. Eles tinham o Salvador ao seu lado. Ele tinha aquele que lhe podia salvar, não o seu corpo, porque ele sabia que pela lei aquele corpo já não sairia dali daquela cruz. Daquela cruz ninguém o poderia tirar. Ele tampouco pediu para sair daquela cruz. Ele já não estava preocupado com aquele corpo. Ele já não estava preocupado com o seu hoje. Ele estava preocupado agora com a sua alma. E isto é que a igreja tem que entender, que preocupamos-nos demasiado com o nosso corpo, com a nossa vida natural. Mas preocupamos-nos pouco com a nossa vida espiritual. Preocupamos-nos pouco com a salvação da nossa alma. Porque estamos mais preocupados em resolver o nosso problema no dia a dia. E descuramos uma área primordial, essencial, que é a salvação da nossa alma. E por isso é que o Senhor é chamado o Salvador. Não foi para nos salvar da cruz. Não foi não, porque senão não estava escrito e eu não tinha escrito que quem quiser vir após mim, toma cada dia a sua cruz. Não poderia estar isso escrito se fosse para nos salvar da cruz. O Senhor não nos vem salvar das nossas cruzes. O Senhor vem nos dar ânimo, força, fé, coragem para levar a nossa cruz todos os dias. Se tu estás doente, provavelmente, se não acontecer um milagre, vais ter que conviver com a tua doença até ao último dos teus dias. Mas isso não significa que tu percas a tua alma, que é o mais importante. Se tu tens uma situação problemática, se tu tens uma situação da qual não consegues ver-te livre, não há problema. O problema é que tu salves a tua alma. E isso é o que tu deves requerer de ti mesmo. A capacidade de reconhecer culpa e de reconhecer a Cristo como o Senhor, como Salvador. Para quê? Para que Ele possa salvar-te. Porque quando Ele salva, coisas grandes acontecem na nossa vida. Amém? Não é uma regra de que aquele que é salvo já não será doente, aquele que é salvo já não terá problemas, aquele que é salvo já não terá situações. Não. Provavelmente vai continuar a ter problemas, provavelmente vai continuar a ter situações. E isso é exemplificado por este homem na cruz. Ele reconheceu, o Senhor salvou-lhe a alma, no entanto não o tirou da cruz. Não o tirou. E porquê ficar entristecidos e deixar-nos entristecer por uma situação que está a acontecer à nossa vida? Sim, ninguém gosta de coisas desfavoráveis. Sim, é difícil muitas vezes adaptarmos a uma nova realidade de vida, adaptarmos a condicionalismo, adaptarmos e a ter que conviver com uma situação de fracasso, de situação difícil na vida. Sim, não é fácil. Não foi fácil para aquele homem os últimos instantes da sua vida, mas no entanto, naquele momento, o seu coração mudou totalmente. Amém? E isso é o mais importante. Por isso é que é tão importante que tu encontres ao Senhor na tua vida, para que o teu coração mude e para que Ele possa dar-te alegria naquilo que fazes a cada dia e não seres mais um trabalhador todos os dias amargurado, tentando resolver um problema de cada vez. Mas cada vez que tenta resolver um, arranja mais 2 ou 3. Até rimou, mas não era de propósito. Glória a Deus. Não somente reconhecer, mas pedir ajuda. Pedir ajuda. Glória a Deus. Gostaria que abríssemos as Bíblias no livro de 2 Timóteo 2, 24, 26.
Espero que estejam todos acordados. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos e apto para instruir e paciente, diz a palavra de Deus. Diz que o servo do Senhor tem que ser apto para instruir e paciente e brando, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, mas também para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Disciplinar com mansidão os que se opõem. Qual é a expectativa? É que eles possam arrepender-se. Para quê? Para conhecerem plenamente a verdade. Para conhecerem plenamente a Cristo. Sem arrependimento não há solução, irmãos. O arrependimento não é remorso, não é pensar que errei, sim, sou culpado. Não, o arrependimento, ele tem que ser provido de um coração compungido, sabes? Arrependimento diante de Jesus, não diante dos homens. Porque quando nós nos arrependemos diante de Deus, diante de Jesus, também teremos a capacidade de nos arrepender diante dos homens. E aqui estamos a falar do arrependimento que aquele homem demonstrou ter, de todo o seu fracasso de vida. No entanto, através desse reconhecimento, ele pôde se arrepender e demonstrou nas suas palavras, as palavras dirigidas a Jesus, e Jesus pôde encontrar nele um coração sincero, e daí dizer-lhe: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o retorno à sensatez. Há muita insensatez no nosso meio. Não continuemos a caminhar insensatamente, ouvindo os conselhos, ouvindo as correções, as admoestações, ouvindo todo esse tipo de coisas e continuando a infringir as mesmas situações. Sabes? Deus está-nos a dar uma oportunidade tremenda no nosso tempo, no teu tempo, no meu tempo, na nossa geração. Deus está-te a dar uma oportunidade que provavelmente os teus pais, os teus avós não tiveram. Provavelmente outras gerações nesta nossa nação não tiveram esse privilégio, essa oportunidade de lhes ser poder ministrado o Evangelho, de poder ser proferida a palavra de Deus sobre as suas vidas e profetizada a palavra de Deus sobre as vidas deles. E eu creio que é tempo de que o véu se rasgue. Amém? É tempo que o véu se rasgue. Para que a maldição dos nossos antepassados não venha a recair continuamente sobre nós e sobre as gerações que vêm a seguir, sobre os nossos descendentes. E o véu rasga-se quando Jesus Cristo entra na tua vida. E o véu rasga-se quando Jesus Cristo entra no seio da tua família. Aí rasga-se o véu. E a maldição que vinha de trás deixa de fazer efeito. Deixa de fazer efeito porque o Senhor quebrou com esse jugo, com essa maldade. Amém? Mas para isso é necessário arrependimento na tua vida. Para isso é necessário que tu reconheças. E para isso é necessário que tu peças ajuda. E para isso é necessário que coisas possam acontecer na tua vida. 2 de Pedro 3:9. Se puderem pôr ali atrás, por favor. Diz a palavra de Deus: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Naquele então, em Golgotá, só 50% é que chegou ao arrependimento. E eu espero, e sempre é esperado, que no nosso meio essa percentagem sempre possa aumentar, porque o Senhor diz que era para que nenhum se perca. Nenhum se perca. E por isso é que o Senhor diz: eu sou o caminho. Porque quando andamos no caminho não nos perdemos. Quando andamos no caminho não nos perdemos. E por isso eu quis trazer esta mensagem nesta manhã. Estamos a terminar. Porque é necessário que realmente nós possamos reconhecer a nossa situação, possamos pedir ajuda
E por último, possamos reconhecer a soberania de Deus. Porque muitas pessoas reconhecem a culpa, pedem ajuda, estão na igreja, servem a Deus, supostamente. No entanto, não se sujeitam à soberania de Deus. E é importante, e as palavras deste malfeitor também exemplificam, ele disse: lembra-te de mim quando venhas no teu reino. Significa que estava a reconhecer a soberania de Jesus como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Amém? Sim, às vezes é fácil dizer: eu sou cristão, eu vou à igreja, eu já recebi a Jesus, eu creio em Jesus. E então, irmão, mas o irmão está sujeito a que ministério, a que pastores, ou está sujeito a que autoridades? Não, irmão, eu não preciso me sujeitar a ninguém. Eu tenho a minha vida, a minha vida não a sujeito. Ou seja, eu já tenho muitos anos de ministério e sujeito-me a Deus e olho, e sujeito-me a mim mesmo, se calhar. Às vezes viemos assim ao conhecimento de situações que, não é? De pessoas que creem que estão a servir a Deus. Mas de que maneira é que estão a servir a Deus? Sujeitando-se a quem? Diretamente ao Senhor? Sujeitai-vos uns aos... O Senhor não diz: sujeitai-vos somente a mim. Sujeitai-vos uns aos... Mas de que maneira é que os irmãos estão sujeitos a sujeitar-se uns aos outros? De uma forma integral? Ou têm umas partes de sujeição, outras partes de insujeição? E este homem reconheceu a soberania de Jesus Cristo naquele momento. E é outra lição para a nossa vida naquela cruz. Reconheceu, clamou por ajuda, porque diz a palavra de Deus... E ele não devia conhecer essa palavra. Ele não conhecia, provavelmente. Eles não eram homens que andassem a ir à igreja. Eles não tinham tempo de ir à igreja, estes dois malfeitores. Eles andavam a extorquir, eles andavam a saltear, eles andavam provavelmente no meio do caminho a matar alguém para poder roubar. Era a vida deles. Ir à igreja? Não conheciam. No entanto, ele, naquele momento, teve a revelação de que se clamasse, ia de encontro à palavra que diz... que a mão de Deus não está encolhida para aquele que clama e o seu ouvido não está tapado. Ele nunca tinha ido à igreja a ouvir isto, mas ele teve a atitude de coração, que foi de encontro à palavra de Deus. Isto demonstra a atitude, a motivação. Isto demonstra o seu coração. Então, ele reconhece, no último dos seus instantes de vida, ele reconhece que o Senhor é soberano. Isso significa que ele, naquele momento, que nunca se sujeitou provavelmente a ninguém, e esse se calhar foi um dos problemas da sua vida, porque há pessoas que não se sujeitam a ninguém. Há pessoas as famílias, não é? Os filhos, não se sujeitam aos pais. Eu às vezes ouço conversas de filhos para pais que eu fico abismado. Parece que o filho é o pai e o pai é que é o filho. E às vezes a mãe. A mãe... Não, eu não estou a falar entre nós isso não existe. Não. Eu estou a falar às vezes pontualmente vou ali ao centro comercial e vejo jovens de 12, 13, 14, 15 anos, vão às compras com a mãe, mas foi comprar uns ténis, não sei o quê. Tu achas que eu vou calçar isto? Eu não quero nada disto, pá. Mas este é o filho ou é a mãe? Agora deixa-me lá ver. Mas isto entre nós não acontece. É só no centro comercial. Isto é só ali no Fórum, ou no Cascais Shopping, ou noutro tipo de lojas. Sujeitai-vos uns aos outros. Servir a Deus, o serviço a Deus tem que ser precedido de sujeição ao Rei. Amém? E aos seus súbditos. Só que a sujeição acarreta humilhação. E quem é que aqui dentre nós gosta de se humilhar? Pois, mas é um exercício que temos que fazer.
Este homem não teve muito tempo para pensar. Eu ou salvo a minha alma daqui neste momento, ou então vou para o inferno. Ou então vou para o inferno. Graças a Deus que nós temos aqui hoje, domingo, dia 2 de dezembro de 2018. Deus queira que no próximo domingo estejamos aqui, e alguns na quarta-feira. E no próximo domingo vamos estar outra vez aqui. Se Deus quiser, alguns de nós. Deus queira que sejam todos. Quando é que vai vir o dia do reconhecimento? Quando é que tu te dispões a pedir ajuda? Quando é que tu te dispões a sujeitar a tua vida ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores? Para quê? Para que os teus problemas sejam resolvidos? Não! Para que a tua alma seja salva. Porque esse é o objetivo principal. Amém? Deus vos abençoe a todos e pensem nisto.